boas-vindas ao novo tempo. Nós sabemos que, escute, preste bem atenção no que eu vou compartilhar. Nós sabemos que nós podemos construir o nosso tempo. É possível em vários aspectos que a gente construa o nosso tempo. Através, por exemplo, de algumas economias, nós podemos construir um tempo de descanso financeiro. Ou através do respeito, nós podemos construir um tempo onde também seremos respeitados. Alguns dos tempos que nós vivemos, fomos nós que construímos. Também negativamente, as nossas atitudes erradas também podem ter construído um tempo ruim para mim e para você. Por exemplo, por não ter tido estudos. Eu tenho falado com muitos adolescentes nesta igreja sobre estudos, mas por não ter tido estudos, eu posso estar interferindo na atmosfera do meu tempo na minha idade adulta. Mas em várias situações na nossa vida, os tempos mudam, independente do que nós estamos fazendo. E se nós não nos adaptarmos e entendermos e aprendermos o que Deus quer nos ensinar com este tempo, nós não avançamos. Portanto, em alguns momentos da nossa vida, o tempo vai mudar radicalmente. Para um clima, para uma atmosfera que nem sempre era a que nós esperamos. E quanto mais tempo você demorar para entender o tempo, para aceitar e caminhar, mais tempo vai ser necessário, não é? Dentro dessa circunstância, mais tempo vai ser necessário que você passe, que você fique travado às vezes. Então, enquanto nós falamos sobre esse assunto, o objetivo é saber identificar que o tempo mudou e seguir em frente. Saber identificar que o tempo mudou vai te ajudar a seguir em frente. Eu vou exemplificar isso bem rapidamente aqui, porque, por exemplo, alguns ainda estão presos no cuidado paterno. E a pessoa já casou, a pessoa já tem até filhos e tal, mas ela não entendeu que o tempo mudou. E de repente, por favor, coloque amor no que eu vou falar. Não tem nenhuma pessoa em mente aqui, nada. Mas geralmente quem casa, precisa de casa. Ele precisa sair da casa dos seus pais também geograficamente. Casamento é sair dos seus pais geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Mas algumas pessoas ainda não entenderam que o tempo mudou. Opa, ei, você casou. E às vezes estão tão emocionalmente presos aos pais, que tudo que acontece lá no casamento, eles vão reportar aos pais. E aí o marido fala da esposa para a mãe. Mas ele chega em casa, tudo se resolve, mas a mãe, né, que é a sogra, já está odiando a nora, porque o sujeito não entendeu que o tempo de dependência emocional com os pais já acabou. Então entender que o tempo mudou, irmãos, é a maneira que nós temos para seguir em frente. Algumas pessoas também estão presas no tempo onde a vida era melhor. E alguns podem ter vivido tempos melhores, financeiramente, melhores com igreja e tal, e estão presos lá ainda. Eu tenho pessoas aqui na igreja que de vez em quando elas chegam e dizem assim: pastor, é porque minha outra igreja era assim, ela está presa emocionalmente. Irmãos, o tempo mudou, você não está mais lá. Bora, vamos seguir em frente, o tempo mudou. Ah, pastor, eu lembro da época que éramos apenas 2 células. Mudou, nós não estamos mais nesse tempo. Chega, vamos seguir em frente. Então existem algumas coisas, irmãos, que nós temos que entender que o tempo passou, o tempo mudou. E a gente tem que deixar de ser saudosista, de dizer: nossa, era tão bom, tá bom, mas agora não é mais.
E o que é que Deus tem para nos ensinar nesse tempo agora, para a gente poder seguir em frente? E Salomão ensina-nos sobre tempo em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8. Se você quiser abrir a tua Bíblia para ler, fique à vontade. Se você não enxergar aqui, Salomão vai apresentar 13 contrastes de tempo nesse texto. E eu quero ler na íntegra com você. Por favor, acompanhe na projeção ou abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Então Salomão diz: existe um tempo próprio para tudo, e há uma época para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para colher o que se semeou, um tempo para matar e um tempo para curar as feridas, um tempo para destruir e um tempo para reconstruir, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para lamentar e um tempo para dançar de alegria, um tempo para espalhar pedras e um tempo para as juntar, um tempo para abraçar e um tempo para afastar quem se chega a nós, um tempo para andar à procura e um tempo para perder, um tempo para armazenar e um tempo para distribuir, um tempo para rasgar e um tempo para coser, um tempo para estar calado e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para a guerra e um tempo para paz. Este Salomão em Eclesiastes nos ensina coisas preciosíssimas sobre a vida. E eu queria, irmãos, tocar em cada um desses tempos que Salomão menciona aqui. É óbvio que eu não vou saturá-los de informação, não temos tempo para isso. Mas eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre quase todos estes tempos que Salomão propõe aqui. E no final eu tenho alguns desafios para você. Acompanha comigo, presta atenção. No primeiro contraste de tempo que Salomão nos desafia a perceber na nossa vida, é um tempo de nascer e um tempo de morrer. Salomão não está falando exatamente sobre nascimento e morte. É óbvio que essa certamente é uma das verdades sobre a nossa vida. Nós temos tempo para nascer, temos tempo para morrer. Isso poderia nos trazer vários ensinamentos, mas eu volto a repetir. Não quero esgotar cada um desses contrastes de tempo que ele apresenta. Eu quero apenas mencionar, fazer algumas observações, te fazer pensar sobre que tempo você está vivendo. Que tempo alguma coisa na tua vida está vivendo. Entender isso. Então, o primeiro contraste de tempo é um tempo de nascer e um tempo para morrer. E eu compreendo que Salomão também queria nos ensinar sobre tempos de começos e sobre tempos de finalizações. Tudo na nossa vida tem tempo de começar e tem tempo de acabar. Na verdade, aquilo que nós lidamos neste mundo, nada é eterno. E o que eu aprendo, o que eu reflito muito sobre isso? É que nem sempre nós entendemos o tempo de começos. E quando nós não entendemos o tempo de começar algo, nós temos a tendência de ir tardando, retardando, adiando, protelando, porque nós não entendemos que é tempo de começar. Há tempos de começos. E o que você precisa entender hoje na sua vida é o que Deus quer que você comece. Será que você não tem deixado passar da sua vida essa orientação divina? O que Deus quer que você comece? Não tem algo no teu coração, algum plano, algum projeto? Não sei. Será que não tem algo que Deus está dizendo? Vamos lá, começa. Será que você não está vivendo fora de um tempo aceitável da parte de Deus? Será que não é tempo de você ter alguns começos na sua vida? Será que Deus não está te chamando para essa faculdade aí, que há tanto tempo você está com isso no coração? Será que Deus não está te chamando para abrir esta empresa, que há tanto tempo você está com isso na sua mente? Será que não é tempos de começos na sua vida? E quem sabe o Espírito Santo tem falado no seu coração também sobre coisas espirituais. E quem sabe
Deus tem te chamado para um tempo mais íntimo com Ele? Será que não é tempo de começar um relacionamento com Deus mais íntimo também? Entender quais são os tempos de começo na sua vida e não tardar. Mas aqui nós estamos vendo que é um contraste: tempo para nascer, tempo para começar as coisas e tempo para finalizá-las. Agora escuta, se não entendermos o tempo de finalizar as coisas, pode ser que abortemos aquilo que Deus ainda não terminou de fazer. Existem muita gente desistindo. Hoje a desistência é algo muito comum. Desistimos de casamento, desistimos de igreja, desistimos de chamado, desistimos e não entendemos que tem um tempo certo para finalizar. Aguenta a ponta aí, gente, segura aí. Só comece quando for tempo de começar e só finalize quando for o tempo de finalizar, de acabar. Tem tempo para tudo. Quem pode dizer amém? Um outro contraste que Salomão nos apresenta é um tempo de plantar e um tempo de colher. Uau, isso aqui, como Deus ministrou no meu coração essa semana sobre isso. Porque quando Salomão fala que há tempo de plantar e tempo de colher, ele está dizendo que são dois tempos distintos. Escute, são dois tempos distintos. E isso me ensina a ter paciência com as minhas plantações. Porque às vezes algumas coisas que eu tenho plantado, eu quero colher logo. E se eu não entender que tem um tempo de colheita, eu posso me estressar com a minha plantação e posso perder o tempo da colheita. Já parou para pensar nisso? Então, eu sei que existem pessoas que eu tenho plantado, mas eu não tenho colhido ainda nelas. E eu posso me estressar com essa minha plantação. Eu posso desistir de pessoas, porque elas ainda não estão dando os frutos que eu tenho esperado. Mas quando eu entendo que tudo tem um tempo na minha vida, eu passo a crer que um dia aquilo que eu tenho plantado em algumas pessoas vai dar fruto. Existem outras situações também que temos que entender o tempo. Há 5 anos atrás, eu falo disso com muita paixão, com muita crise, com muita guerra, com muita alegria, porque é uma multidão de sentimentos, se é que eu posso usar essa expressão. Mas há 5 anos atrás, nós abrimos aqui na igreja um centro educacional, uma instituição de ensino. Lutas em cima de lutas. Eu lembro como foi o primeiro ano. Meu Deus do céu. Estrutura humana menor do que a demanda de trabalho. Foi uma dificuldade louca. Aprendemos com o tempo, organizamos, esperamos. Mas nossa grande expectativa é que o centro educacional se torne uma escola. Mas calma. Deus conhece o futuro. Deus sabe como vai ser o ano que vem. Enfim, Deus conhece o futuro da nossa instituição aqui, que é sua, que é da igreja. Deus conhece o futuro, não é? Mas a gente tem aprendido, e eu principalmente tenho aprendido, que tem um tempo. Nós estamos plantando. Eu preciso esperar com paciência essa plantação, o dia da colheita dessa plantação. Quem está comigo? Quem está me compreendendo? Amém, gente? Então, não dá para desistir daquilo que nós temos plantado. Calma aí, tudo tem o seu tempo. E isso me ensina a ter um pouco mais de paciência. Pensa naquela pessoa que você tem tido tanta dificuldade. Filhos, netos, discípulos, empresas. Não importa o que você está fazendo, o que você está semeando, não importa em que você está semeando. Escuta, tenha um pouquinho mais de paciência. Um tempo de colheita pode chegar. Amém, irmãos? Terceiro tempo que a gente aprende aqui é o tempo de matar e tempo de curar feridas. E você sabia que tem tempo de matar? Sim, tem tempos onde é do agrado de Deus que nós sejamos feridos, que nós sejamos atacados. Por isso eu disse aí, podemos ter sido atingidos de forma tão grave que nos levou à morte. É verdade, irmãos. Quem já passou por algo na tua vida que foi uma decepção tão forte, que parece que algumas coisas na tua vida morreram? Você nunca
se desmoronou tanto. Quem já passou por situações assim? Tem dias assim, tem dias de morte. E é verdade. Esses tempos Deus também traz sobre nós. Deus está também nesses tempos, viu, queridos? Nesses tempos onde nós pensamos que tudo acabou, tempos de morte. Mas aí, Salomão também diz que assim como há esse tempo de morte, também há tempo de curar feridas. E eu queria desafiar você, na sequência dessa frase, onde eu coloquei: mas será que agora já não é hora de curar estas feridas? Eu fico pensando e fico percebendo o quanto nós carregamos feridas por anos e mais anos. Anos e mais anos. E com muito respeito, muitos de nós gostamos de lamber as nossas próprias feridas. A gente gosta de sentir o sabor delas. A gente gosta de mencioná-las. O dia que você foi esquecido. Casamento, então, meu Deus do céu. Às vezes ele ou ela de fato fez algo que matou você. Foi um tempo mesmo de muita decepção. Mas isso já tem 5 anos, já tem 2 anos, já tem 10 anos. Chega de lamber as feridas. Siga em frente. Amém, irmãos? Distinguir isso é muito importante. Pare de lamber as feridas. Há um tempo que nós temos que curar as nossas feridas. Passar por cima disso. Passar por cima dos nossos traumas. Escuta, eu não conheço a maioria das pessoas intimamente aqui. Porque você sabe que conhecimento íntimo é uma coisa muito íntima, né? É uma coisa muito pessoal. Não conheço você tão intimamente. Mas eu tenho percebido naqueles que nós nos relacionamos, o quanto é fácil, o quanto nós estamos sujeitos a carregar essas feridas por longas datas, não é? Isso vai ditando o nosso comportamento. Mas a gente tem que entender, em alguns momentos, que é tempo de sarar as nossas feridas. Outro tempo que Salomão menciona aqui é um tempo de destruir e um tempo de reconstruir. E a abordagem desse tempo eu quero colocar sobre construções e destruições dos nossos hábitos. É lógico que pode ser abordado em vários aspectos na tua vida sobre esse tempo de destruir e de reconstruir. Mas por que não pensarmos em tempos de reconstruir hábitos e destruir outros hábitos? Olhe para mim, presta atenção. Nós herdamos hábitos dos nossos pais. Nós herdamos hábitos dos lugares que nós convivemos. Nós herdamos hábitos. Recebemos hábitos. É ou não é? Sim ou não? Hábitos. Desde comer à mesa, ou de mastigar um palito de dente. Tem gente que depois de comer, dá uma limpadinha no dente e fica mastigando um palito de dente aqui. É um hábito. Mas se você for analisar, o pai dele também mastigava. Ele virou um hábito. Um hábito. É lógico que eu estou usando um hábito aqui banal, uma brincadeira, para não ter que falar de hábitos mais profundos. Mas existem hábitos que foram construídos na nossa vida durante tanto tempo e que a gente tem que aprender. Há um tempo de destruir os maus hábitos. E há um tempo de reconstruir bons hábitos. Quais são os hábitos que Deus quer que você construa? Eu tenho feito uma oração nesses últimos dias com Deus. Eu tenho orado muito, para que eu possa entender o propósito de Deus na minha vida neste tempo. Escuta, porque isso é tão importante para mim e pode ser que seja importante para você também. A nossa vida é feita por etapas. Todos nós vivemos etapas. Etapas e mais etapas. E como as etapas vão mudando, é preciso entender os propósitos de Deus em cada etapa. Como por exemplo, Paulo nas suas viagens missionárias, quando passava por cidades, cada cidade havia uma revelação de Deus.
Era um tempo. Jesus também fazia milagres em todos os lugares. Não pôde fazer em Nazaré. Ali foi uma etapa de desonra, de desrespeito. Foi uma etapa onde não teve milagres. Vivemos etapas. Então, nesses dias, eu tenho procurado entender qual é o propósito de Deus neste tempo. Neste tempo onde me falta algumas coisas. Neste tempo onde as minhas expectativas estão sendo provadas. Qual o propósito de Deus nisso? Neste tempo onde as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria. Qual é o propósito de Deus nisso? Eu quero compreender. Eu tenho orado ao Senhor, me ensina a me comportar como o Senhor quer que eu me comporte. Me ensina a ter esse coração que o Senhor quer que eu tenha. Um homem segundo o coração de Deus tem que ser construído todos os dias. Não dá para dizer que você é um homem segundo o coração de Deus. Tá bom, você foi segundo o coração de Deus hoje e amanhã. Quantos homens de Deus começaram tão bem, e depois perderam, tropeçaram, esqueceram do propósito de Deus, não vivem mais os hábitos comportamentais de Deus para aquele tempo. Passou, esqueceu. Então há tempo de destruir e há tempo de reconstruir. Existem muitas coisas na nossa vida que vão ser destruídas mesmo. Eu gosto da história de Elias. Um tempo de fome, um tempo de seca. Então Deus leva Elias para um ribeiro de Querite. Tinha água ali, não é? Um pássaro levava para Elias todos os dias comida, carne. Ele comia, estava ali. Era aquele tempo, Deus tinha construído aquele cenário para Elias. Era o cenário que Deus construiu para Elias. De repente, a água secou. Estão entendendo isso, gente? Algo que Deus providenciou para um profeta acabou. E Deus disse: agora, Elias, eu vou te enviar para uma viúva e ela vai te sustentar. Tudo bem, Deus, destruiu aqui esse meu lugar de segurança, vamos então reconstruir um novo lugar. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Será que nós não estamos sendo resistentes demais à mudança do tempo? Eu tenho trabalhado, irmãos, conversado e me relacionado com vários pastores. Por exemplo, alguns deles querem que as suas igrejas tenham pequenos grupos, tenham células. Mas a maioria deles desistiram de implantar, e eu não os culpo de jeito nenhum. E por que eles desistiram? Porque as pessoas não estão dispostas a viver tempo de destruição e reconstrução. Entenderam isso? De destruição e de reconstrução. Ontem a gente teve uma festa muito bonita na área do Delmiro e da Fanilde. E o Delmiro trouxe umas palavras muito sábias ali sobre comunhão e tal. Estou com as ideias sobre aquilo. Quem sabe a gente materializa aquilo antes do ano que vem, né? Mas ele trouxe uma ideia muito legal sobre relacionamento, sobre discipulado, olha como é engraçado, né? Eu compreendo as suas palavras da minha maneira. Às vezes são coisas que você nem disse, mas eu compreendi assim. E ele falou sobre ser uma organização da área dele, mas é para toda a igreja, todos podem participar. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas aqui. Quem aqui é discípulo, lidera, está junto direto do Delmiro e da Vanilde? Quem? Manda uma pessoa. Está ali, o Arlindo e Michele. Mas e se hoje eu chegar e falar assim: Arlindo e Michele, eu preciso de vocês aqui, ó, com Wesley e Thalita. Eu preciso de vocês aqui. Como vai ser a disposição de vocês de destruir e reconstruir? E aí? Estão dispostos a destruir e reconstruir? Uma das perguntas que são feitas, uma das perguntas que é feita geralmente num exame de pastor, por exemplo, é: e aí? Está pastoreando lá no Recanto do Bosque, pastor Renato? Sim, estou. E se um dia precisarem de você em outro estado? Se a igreja precisar enviar você para uma determinada missão, você está disposto? Estou. É de Deus? É. Vamos então destruir
Vamos reconstruir lá. Será que agora está começando a ficar mais claro para você? Você está pronto? Você está pronto? Ah, você foi líder de um pequeno grupo, de uma célula, não deu certo, destruiu. E agora, está disposto a viver um tempo de reconstrução? Há tempo para tudo. E outro tempo aqui que a gente aprende, porque eu não posso parar, é um tempo de chorar e um tempo de rir. Uau, como também essa parte é tremenda. Isso me ensinou a olhar para frente com esperança. Levanta a tua mão direita, por favor. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. E diga assim: se hoje eu estou chorando, vai chegar um tempo onde eu vou rir. Então eu preciso olhar com esperança para o meu futuro. Diga: olhar com esperança para o meu futuro. Pronto. Agora olhe para mim. Nada na vida vai durar para sempre. Tem uma amiga, e alguns aqui também compartilham da mesma amizade. Eu me lembro muito dessa história, isso me dói muito até hoje. E tem outro pastor amigo meu que passou também por isso. Mas deixa eu contar esse testemunho. Eu não vou citar casos, porque, enfim, não é a minha história. É a história de uma pessoa e eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas ela tinha um filho. E ainda menino, criança. Quando descobriram que ele tinha leucemia. Meu Deus do céu, foram anos até, eu acredito, lutando contra essa doença, lutando, até que um dia ele foi para Jesus. E ela compartilhou com a gente uma história, uma frase, que até hoje me emociona. Porque ele estava sofrendo tanto. Ela disse um dia que ele falou para ela: mamãe, me deixe morar com Jesus, me libera. Eu não aguento mais essas dores, me libera, me deixa ir. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. O culto fúnebre daquela criança, meu Deus do céu, o que é aquilo? Mas depois de um tempo, nós encontramos com essa mãe. E é lógico que existe uma saudade, mas ela estava rindo. Ela tinha um sorriso no rosto. E eu perguntei para ela: como que é tudo isso? Ela disse: Renato, doer sempre dói, mas a gente vai acostumando a viver com a dor. E a gente ri. Então escuta. Por mais difícil que seja o dia hoje, Salomão diz que há tempo para tudo. Hoje a gente está chorando, mas vai ter tempo que a gente vai rir. Então eu quero desafiar você. Se hoje é um dia onde você está chorando, creia nessa palavra. Ela vai se cumprir. Daqui a alguns meses, algumas semanas, daqui a alguns anos, eu não sei quanto tempo vai ser, quem sabe daqui a algumas horas, Deus não vai estar te fazendo rir. Rir. Eu me lembro de uma história da Bíblia, que também não vou entrar em muitos detalhes por causa do nosso tempo, mas que num tempo de muita fome e de cerco sobre o povo de Deus, 4 ou 5 leprosos, acredito que 4 leprosos, resolvem ir onde o arraial, onde o ajuntamento dos inimigos estavam. Eles disseram: estamos morrendo mesmo aqui, não tem comida, vamos para lá. E o profeta já tinha profetizado que no outro dia teria comida sobre a cidade. O chefe do exército do rei disse: eu duvido que as coisas vão mudar da noite para o dia. E a Bíblia fala então que quando os leprosos chegaram no ajuntamento dos inimigos, todos eles estavam mortos ou tinham fugido, e havia comida para toda aquela cidade. E eles comeram ali e foram avisar os cidadãos daquela cidade do povo de Deus.
e todos eles se fartaram de comida. O choro mudou para riso na viração do dia. Então não tome decisões precipitadas no tempo do choro, porque você pode arrepender, porque o dia do riso estaria tão perto e você nem sabia disso. Então acredite, tem tempos de chorar, mas tem tempo de rir também. Não sucumba, não amaldiçoe Deus, não amaldiçoe a sua fé, não duvide de Deus, só porque é tempo de chorar. Deus pode nos ensinar coisas melhores e mais profundas no choro do que no riso. E tem um texto em Deuteronômio 2:8. Minha memória hoje está terrível. Ou 8:2. Que Deus diz assim: eu te humilhei no deserto, eu te deixei passar fome no deserto, só para te ensinar que nem só de pão viverá o homem. Deus deixou o povo passar fome. Deus humilhou o povo. Foi para quê? Para ensinar. Tem coisas que Deus só nos ensina no tempo do choro. Entende isso, irmãos? Tem coisas que nós nos apegamos e a gente apega ao nosso orgulho, por exemplo. A gente apega a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa arrogância. E a gente está pegando, não largo não, não largo. E Deus diz assim: larga não, é? Então vamos ver se você não larga. E as coisas vão apertando, apertando. E você vai chorando, até que você entende que é tempo de largar isso. É tempo de abrir mão do teu orgulho, é tempo de abrir mão da tua rebeldia, é tempo de abrir mão de tantas coisas, e você larga isso. Aí Deus diz assim: agora o tempo mudou, aprendeu, agora vamos lá, agora é tempo de riso. Então Deus precisa desses tempos, irmãos, para destruir e reconstruir algumas coisas em nós. Deus precisa do tempo da lamentação. Por exemplo, Salomão diz: há tempo de lamentar e há tempo de dançar de alegria. Mas é importante a gente entender aqui que a lamentação por algo que deu errado faz parte, mas ela tem que ter um fim. Tudo bem, não deu certo, tudo bem, não funcionou, pequei, errei, tropecei, alguma coisa errada aconteceu. Lamentar é normal, mas a lamentação tem que ter fim, porque senão não chega o tempo de nós dançarmos de alegria. Não dá para dançarmos de alegria cheios de lamentações no nosso coração. Está compreendendo isso, irmão? Sim ou não? Eu nunca vi ninguém ser feliz e curtir e dançar de alegria com muitas lamentações no coração. Lamentações, não. E como que eu fujo das minhas lamentações? Eu vou te ensinar o que eu tenho feito. Presta atenção. Eu queria vender. Quase vendeu. Não vendi. Por que não deu certo? As coisas não deu certo para mim. Isso é lamentação. Como é que eu fujo disso? Deus tem um propósito. Amém. Não vou lamentar. Deus tem um propósito. Não deu certo aqui? Não. Tá bom, lamenta não. Deus tem um propósito. Quando a nação de Israel perde o rei Saul, Samuel estava lamentando. Tem um texto que eu gosto muito, onde Deus fala com o profeta Samuel. Ele diz assim: até quando, Samuel, você vai ficar lamentando? Eu já rejeitei Saul e eu já escolhi um rei melhor. Já manda ungir logo um homem segundo meu coração. Eu já escolhi algo melhor para o meu povo. Então, quando a gente fica lamentando demais algo, pode ser que a gente esteja travando o processo para algo melhor chegar. Então você que está orando, com muito amor e respeito, eu digo: calma, cuidado. Você está lamentando a perda desse rapaz aí? Pode ser que está vindo uma coisa melhor para você, ué. Não lamenta não. Agora, você que casou não tem outra opção mais, tem que aguentar mesmo. Mas então, irmãos, não lamente se você perdeu um negócio. Não fique lamentando muito tempo isso. Calma. Não lamente se uma viagem não deu certo. Calma. Tudo tem um propósito. Outro tempo que Salomão menciona aqui, olha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Passa aí. Tempo de espalhar pedras e tempo para as juntar. Eu também quero compartilhar algo com você sobre isso. O que
eu junto nem sempre é para mim. O que eu junto nem sempre é para mim. Tem coisas que a gente junta, e aquilo que a gente juntou, agora Deus quer que a gente espalhe. A igreja primitiva viveu muito tempo junto, em oração. Deus disse: fique em Jerusalém. Jesus disse, né, para os seus discípulos: fique em Jerusalém, fique em Jerusalém. Vai vir poder do alto, vai vir poder, fique em Jerusalém. Mas depois o tempo mudou. Vieram perseguições e mais perseguições sobre a igreja. E a igreja, os discípulos se espalharam por todas as partes do mundo. Era a proposta de Deus. Quem está entendendo? Quando eu estava sendo ministrado por essa palavra, me lembrei de duas pedras que nós juntamos e agora espalhamos. Como por exemplo, o Leusimar, que hoje é pastor, e agora a gente pode também dizer que é pastor mesmo, foi aprovado no exame ministerial. E eu lembro quando o Leusimar chegou, nossa, mas tanta coisa que a gente curtiu junto, o juntamos, tivemos que juntá-lo à igreja, e ele era tradicional, ele era batista, né, tradicional, foi batizado no Espírito Santo numa vigília que nós fizemos, e foi marcante, porque ele falava em línguas estranhas assim. Eu tive que falar: Leusimar, para um pouquinho, não parava. Adaptamos, crescemos, juntamos, e agora a gente teve que espalhá-lo. Está pastoreando lá em Rio Biataba. Começou uma igreja do nada, irmãos. Foi alugada uma casa debaixo de uma direção dos nossos supervisores, e alugamos uma casa para ele lá. Não tinha ninguém, não tinha contato, e começou, e foi. Teve tempos que eu pensei: vou ter que juntá-lo de novo. Mas agora a gente foi num encontro umas 2 semanas atrás, e as pessoas abraçando e chamando de pastor, e tanta gente apaixonada pela igreja. A igreja está saudável, está fluindo, está crescendo. Oh, aleluia. Foi um tempo de nós juntarmos, e agora foi um tempo de espalhar. Pastor Hernando também é uma outra pessoa. Cadê a Kátia? Está aqui? Pastora Kátia. E foi um tempo de juntar. O Hernando, quando chegou aqui, muita gente não sabe, mas foi um problemão, porque nós trabalhávamos com uma equipe de 12, nós já tínhamos 12 pessoas, e nós passamos por uma série de crises de comentários, porque eu incluí o Hernando como nosso 13º, foi difícil juntá-lo, não foi fácil, mas chegou um tempo onde ele teve que ser espalhado. Eu não estou querendo espalhar mais pedra por agora, não. Eu confesso que não estou querendo mais espalhar agora, não. Espero mais um pouquinho. Mas tem tempo que é para espalhar. E os nossos filhos? Tia Kênia, quem tem filhos aqui casados, que já foram de casa? Cadê? Os pais, as mães. Está aqui. Mais uma vez o Delmiro, Vanilde, quem mais? Salomão, Marilda, Alimão e muita gente. Eles já foram seus bebezinhos? Vocês já correram para pegá-los quando eles caíram? Hoje o Arthur estava lá em casa, aí ele caiu, e menino é bom, né? Ele caiu, não tinha ninguém lá vendo e tal, e eu virei o pescoço por alguns segundos, enquanto acho que a Suelen ou o Jader foi lá pegá-lo. Ele estava lá assim, olhando, esperando que alguém fosse lá. Aí os pais foram lá, pegaram o menino e tal. É tempo de juntar, Mas escuta, vai ter um dia que você vai dizer: cara, sai daqui, meu. Mano, vamos lá, cara, vamos embora, vamos crescer na vida. Tem um tempo de espalhar. Quem está me compreendendo aí? Então escuta, pode ter coisas que Deus está querendo que você espalhe. E não adianta tentar juntar o que Deus quer que você espalhe, não vai dar certo. Outra coisa lá, tempo de abraçar e tempo para afastar quem se chega a nós. Entenda, irmãos, que pessoas passam na sua vida. Passam na sua vida. A gente tem que aprender
a abraçar mais aqueles que estão perto. Tudo bem que isso aqui pode nos ensinar muitas coisas. Existem algumas pessoas que de fato nós temos que nos afastar delas. Há tempo para isso. Há tempo que nós vamos abraçar, cuidar, passar a mãozinha. Mas a gente tem que entender que tem tempo que você tem que olhar para a cara e dizer assim: cara, tudo mudar. Eu vou tirar tudo que você tem. Entende isso? Tem tempo de abraçar, tem tempo de passar a mãozinha na cabeça e de dizer: oh, não, meu querido, vai dar tudo certo. Oh, meu querido. Agora, tem tempo que você tem que dizer: olha, não é tempo de abraçar. É tempo de confrontar, é tempo de exortar. Deus falou comigo isso esses dias e ainda não tive tempo de ministrar sobre isso. Que algumas pessoas aqui na igreja não estão precisando de abraço. Não. Está precisando de cinto. Porque eu percebo que tudo na igreja, as pessoas têm que... Vai lá, irmão, pastor. Aí, o que as pessoas querem? Oh, eu vim aqui, trouxe um pudim para você. Essa voz é ridícula, né? Deus meu. Ah, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo outro e tal, blá, 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 blá. E a gente quer o tempo inteiro só abraçar. Mas, irmãos, tem situação aqui que a gente precisa de cinto. E outra coisa que a gente tem que aprender sobre esse tempo de abraçar, irmãos, é abraçar quem está perto. Eu percebo que nós temos a tendência de não abraçar quem está perto. Vou dar alguns exemplos. O pastor fulano de tal prega demais. Quem é ele? Na internet. Fulano das Candongas Brito Silva. Nossa, Deus. Eu pago R$200 para ir ouvir, mas não dizima na igreja, né? Não, abraçar o pastor que está aqui, não. Aquele líder, uau, mas não abraça o líder que tem, não está junto com ele, não apoia, e não se envolve. Oh, irmãos, tem muito para a gente aprender sobre isso. Vamos lá, vamos caminhando para o final. Eu preciso da sua ajuda para passar agora, não vou nem tentar mais, tá? Ponto 9. Tem tempo para andar à procura e tem tempo para perder. Nem sempre nós temos a disposição de procurar o que se perdeu. Mas há um tempo que a gente tem que procurar, até encontrar. E eu deixo isso para a sua interpretação. Eu vou correr um pouquinho aqui. Ponto 10. Há tempo para armazenar e há tempo para distribuir. Esse é um ponto que geralmente nós não sabemos discernir de forma correta. Pessoas armazenam demais e outras gastam demais. Presta atenção. Em um primeiro aspecto, sobre tempo de armazenar e tempo de distribuir, dê uma olhadinha nas suas coisas, nas suas roupas. Achei engraçado hoje, conversando com o Davi. Pode mencionar. Eu falei, ele está com a camisetinha nova hoje, que a mamãe deu para ele. Eu falei, meu filho, agora eu falei que a mamãe deu para ele, parece que eu sou a mamãe, né? Ficou meio estranho, né? É que a mãe dele, obviamente, deu para ele. Eu falei, agora tem que comprar só um tênis, né, para você. Ele disse, eu só tenho 3. Eu falei, uai, 3? Tá bom, então, hein? Não, 3? Tá bom. É lógico que estão meio velhos. Mas dê uma olhada nas suas coisas. Tem gente, quem já assistiu um programa que tem canal Fanchado chamado Acumuladores? Você já viu aquilo, gente? Acumulam coisas. E eu fico desesperado. Você já viu a classificação daquele programa? Acho que é de 16 anos. Um programa sobre acumular, de classificação, de 16 anos. Porque é algo doentio. E vem alguém para ajudar, com psicólogos e tal, e ela vai dizendo, não, isso aqui eu não abro mão. O que é isso? Sei lá, é uma casca do chocolate que ela comeu, que o namorado deu. Uma coisa estranha. É doentio mesmo.
E se nós olharmos o nosso guarda-roupa, nós temos roupas lá, irmãos, que não usamos há muito tempo, mas armazenamos. E não entendemos que é um tempo de distribuir. E também financeiramente, é algo que a gente tem falado muito sobre isso. As pessoas não entendem. Há um tempo, gente, para guardar. E tem pessoas que é assim, ó, tem dois extremos. Tem gente que nunca guarda e tem gente que guarda demais. Não é? Tem um provérbio que diz assim: há pessoas que dão generosamente, e ainda que deem generosamente, elas vêm aumentando suas riquezas, elas vão vendo. Existem outros que retêm, armazenam, seguram o que deveriam dar e acabam caindo na pobreza. Então escuta, gente, existe tempo para tudo. Tempo para armazenar, tempo para guardar, mas também existe um tempo que você precisa distribuir. Estava ouvindo uma história, um pastor entrevistou o Bill Gates há um tempo atrás. Se não me engano, a fortuna dele estava em 60 bilhões de dólares. E ele estava sendo entrevistado porque ele, um dia, dizendo ele, resolveu com a sua esposa abrir alguns trabalhos sociais. E o pastor que entrevistou o Bill Gates disse para ele: o que te fez mudar de acumulador de fortuna para distribuidor de fortuna? Ele disse então que um dia ele entendeu que tudo que ele estava ganhando não fazia mais sentido, só ter. E então ele resolve abrir algumas instituições, umas para procurar curas para determinadas doenças, outras para assistência de crianças e assim por diante. Eu sei que ninguém aqui tem uma fortuna dessa. Ou tem? Não, não tem. Mas será que o pouco que você tem, não tem um tempo também de distribuir, não? Pensa um pouquinho sobre isso. E a gente vai terminando, olha, 11º tempo. Tempo de estar calado e o tempo de... Pode passar lá pra gente. Tempo de estar calado e tempo de falar. Irmãos, eu coloquei sobre isso, sobre experimentar esse tempo do silêncio. Não é? Experimentar o silêncio, principalmente das mídias, da mídia social. Diminuir o nível de decibéis dentro da nossa cabeça pode facilitar no hábito de ouvir os sussurros serenos do nosso Criador. Ficou bonito esse negócio, né? A gente está com a internet, WhatsApp, e YouTube, e isso, e tanta coisa na nossa cabeça. Salomão diz: tem tempo de nós ficarmos calados. Amém. Silêncio. Tempo de falar menos, para ouvir a voz de Deus. Quem pode dizer um amém por isso aí? Será que não é um tempo de você falar menos? Esses dias para trás Deus me ensinou sobre isso também. Estava falando muito sobre um determinado problema. E Deus me disse para que eu calasse um pouco. Eu precisava ouvi-lo mais sobre determinado problema e falar menos sobre ele. Olha para o teu irmão e diga para ele: será que Deus não quer que você se cale um pouco? Diga para ele assim: tempo de silêncio. E os dois últimos tempos aqui, tempo de amar e tempo de odiar. Será que não estamos amando algo que já é tempo de ser odiado? Por exemplo, o pecado. Teve tempo, quem aqui viveu tempos onde você amou o pecado? Ah, vamos lá, seja sincero, pelo amor de Deus. Mas uma vez na vida, brincadeira. Quem teve tempo aqui que você amou o pecado? Amou mesmo. Amou o pecado. O Leandro esses dias estava contando o testemunho dele, né? Na cela. Bebia muito e tal. Estou contando aqui porque ele já contou esses testemunhos públicos. Amava o pecado. Mas agora, irmãos, nós temos que entender que o tempo de amar algumas coisas na nossa vida já passou. Não é tempo mais de amar o pecado. Quem pode dizer amém por isso? Não é tempo mais de amar a mentira. Não é tempo mais de amar as trevas. Não é tempo mais. E quem sabe você também ainda não entendeu que é tempo de parar de odiar. Shhh. Escute,
Tem coisas que você pode estar odiando na sua vida e Deus está dizendo, para com isso. Sabe o que Deus trouxe no meu coração? Há pessoas que odeiam o que fazem. Fazem reclamando. Trabalham em áreas que odeiam. E toda vez que vão para o trabalho, vão como se estivessem indo para a morte. Talvez seja na hora de você parar de odiar o trabalho que Deus te deu. E eu termino dizendo que Salomão também diz que há tempo de guerra e tempo de paz. E será que nós não estamos fazendo guerras em um tempo de paz? Fofocas, falando mal de pessoas, suscitando histórias antigas. Será que nós não estamos fazendo guerra em um tempo de paz? Nós temos que entender que tempo nós estamos vivendo. E eu queria terminar com essas 6 perguntas importantes. A primeira delas é: qual é o seu tempo agora? Escuta, presta atenção. Que tempo você está vivendo agora? Tempo de choro, tempo de riso? Que tempo? Tempo de destruição, de construção? Qual é o seu tempo? Como você definiria? Não necessariamente nos tempos apresentados por Salomão, mas qual é o seu tempo agora? Qual é o seu tempo? Segunda pergunta é: você hoje não estaria emperrado em um tempo que já expirou? Já acabou o tempo com o papai e com a mamãe, já acabou o tempo de dependência emocional, já acabou o seu tempo com determinado líder, já acabou! O seu tempo acabou. Já acabou o tempo de você ficar lamentando, já acabou o tempo dessa ferida ficar no tempo. Acabou o tempo. Será que você não está emperrado nisso? Estava lendo a história de um rapaz que quando ele foi criança, viveu na igreja e foi muito pressionado. Há uma pesquisa que fala sobre filhos de crentes. O quanto os filhos que crescem na igreja, filhos de crentes, na sua adolescência se perdem de Jesus, sai da igreja. Por quê? Porque estão feridos pela estrutura da igreja, muitas coisas erradas e tal. Mas será que já não é um tempo mais de voltar? Será que você não está emperrado nesse tempo de traumas, de fracasso? Não é um tempo de voltar a liderar, de voltar a ser fiel, de voltar a congregar. Será que você não está emperrado num tempo aí que já passou? Essa é uma pergunta. Você não está emperrado demais nesse tempo? A outra pergunta é: será que você não está oferecendo resistência a essa necessidade de seguir em frente? Deus está te empurrando para um novo tempo e você está igual Samuel, lamentando a perda de Saul, resistindo. Outra coisa interessante é: que lições você deveria estar aprendendo com este tempo? Irmãos, esta pergunta é de uma sabedoria tremenda. Que lições você deveria estar aprendendo com o tempo que você está vivendo agora? Que lições? Volto a citar um versículo que citei domingo retrasado. Havia uma lei em Israel que nos mandava jejuar no 10º dia de cada mês. E esse jejum deveria ser recheado de uma reavaliação da nossa própria consciência. Que lições você deveria estar aprendendo com este tempo? E a quinta pergunta é: que novo tempo Deus está preparando para você? O que você está sentindo no seu espírito? Que novo tempo Deus está preparando para você? Qual o novo tempo espiritual? Qual o novo tempo financeiro, intelectual, familiar, emocional? Qual é o novo tempo que você está visualizando, que você está sentindo, pelo qual você está orando? Qual é o novo tempo? E a última pergunta, a gente vai orar por isso, é: quais passos você pode dar para seguir em frente em direção a este tempo que você tem sonhado em Deus? Vamos ficar de pé para você orar por isso?